Vamos lá, continuando a nossa série sobre vida cristã. Hoje o Senhor nos leva a conversar um pouco sobre trabalho, sobre aquilo que a gente produz com as nossas mãos. A ideia de falar sobre trabalho é que há talvez um pouco de falta de entendimento, muita confusão quando a gente reflete sobre a necessidade que nós temos de entregar também aquilo que a gente produz com as nossas mãos para Deus. Para começar a falar sobre isso, eu preciso começar com vocês falando sobre como nós enxergamos o trabalho. Como que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que estão aí vendo a vida, como a gente enxerga essa nossa tarefa de todo dia levantar e fazer alguma coisa diferente para prover sustentos para a nossa família. E há algo de interessante que acontece na nossa visão sobre trabalho que nós chamamos de dicotomia. A dicotomia, bem resumidamente falando, é ver a vida em partes. Como se eu fosse crente aqui eu resolvesse assuntos religiosos e amanhã eu resolvo outros assuntos. Eu devo satisfações ou eu devo viver como cristão enquanto eu estou aqui. Mas lá fora eu vivo de outra maneira porque eu não quero misturar as duas coisas. Eu vou usar a minha vida como exemplo. Imagine que você me vê aqui todo domingo de manhã, pregando, louvando, e às vezes você me encontra durante a semana, estudando, falando sobre essas coisas. E durante o final de semana você me encontrasse em um lugar que não convém a mim. Você ia chegar e falar, pastor, o que você está fazendo aqui? Por que você está agindo dessa maneira? E eu dissesse a você, não, eu sou pastor de segunda a sexta, das 6 da manhã às 11h30 e no domingo, das 9h30 até as 11h. O resto é outra coisa. Eu vivo a minha vida do jeito que eu achar melhor viver. Sou estranho, não sou? Mas na verdade não é assim que a gente enxerga a nossa vida. E para falar um pouco sobre essa dicotomia, a maneira que a gente enxerga a vida de maneira particionada, como se houvesse maneira de dividir a vida. Tem um pastor que eu gosto muito chamado Heber Campos Jr., que ele diz que existem dois tipos de dicotomia em relação ao trabalho. Primeiro, a dicotomia aparente, aquela que é óbvia. Por exemplo, se você me encontra em um lugar que não convém a mim, você vai falar, mas você, pastor, aqui nesse lugar? Isso é aparente. Qualquer pessoa que me encontrasse e soubesse que eu sou cristão, ia ver que aquilo não convém com a minha vida. A outra dicotomia é a dicotomia disfarçada, que é aquela que não é tão fácil de perceber. Há uma autora, Elise Fitzpatrick, ela usa um exemplo muito interessante para falar sobre a dicotomia disfarçada. Ela usa o exemplo de alguém que fazia parte da igreja dela. Um diácono que era um homem irrepreensível dentro da igreja. Ele era muito ativo na igreja, de vez em quando até ajudava com o ensino, com pregação. E o trabalho dele, que ele desempenhava de segunda a sexta, ele trabalhava numa numa empresa muito grande de advocacia, e o trabalho dele era encontrar brechas na lei para safar a empresa dele de alguns crimes que ela tinha cometido. Essa é a dicotomia disfarçada. E a gente faz isso também, porque se eu falar para você que a gente deve ser cristão aqui na igreja e também no trabalho, você vai automaticamente ligar na sua cabeça a chavinha qual? Então eu tenho que ter uma Bíblia em cima da minha escrivaninha de trabalho. Ser cristão no meu trabalho, então, significa falar de Jesus a toda oportunidade que eu tiver. Ser cristão no meu trabalho, talvez, então, seja usar palavras que fazem parte do vocabulário crentez. Misericórdia, glória a Deus, está amarrado. Isso talvez também faça parte. E essas coisas, em si, elas são boas. O problema é quando elas se tornam tudo o que nos representa como cristãos no trabalho. E isso somente não nos representa como cristãos naquilo que a gente faz da nossa vida. E é assim que nós enxergamos o trabalho. Trabalho é aquilo que eu faço durante a semana para ter dinheiro. Igreja é aquilo que eu faço no final de semana para me sentir bem. Não é bem assim. Então, o que é trabalho, afinal? O que significa? Uma das definições que eu encontrei foi a união de labor, habilidade e tempo em troca de dinheiro ou outros benefícios. Mas há outros termos que as Escrituras descrevem para a gente quando ela fala sobre trabalho.
Olha que interessante, que diz lá em Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no meio do jardim, ou no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. O trabalho foi visto por Deus em primeiro lugar sobre esse aspecto. Se você olhar em Gênesis 2:8, quando fala novamente essa expressão de colocar ou de pôr, é uma palavra diferente que ele usa. Essa expressão que Deus está usando aqui, que Moisés coloca aqui nesse texto de Gênesis 2:15, traz um sentido também de descanso. Colocou para descansar. Em primeiro lugar, o trabalho é um privilégio que Deus nos dá. O trabalho é um privilégio que Deus nos dá de descansar enquanto refletimos a obra dele e produzir alguma coisa a partir daquilo. Se você reparou bem esse texto, ele está antes da queda. O trabalho não é fruto da maldição que caiu sobre o homem quando ele se rebelou lá no Jardim do Éden. O trabalho é anterior a isso. O trabalho faz parte do design divino da criação. O trabalho faz parte do ideal de Deus para a vida. O trabalho é bom. E outras duas expressões desse texto devem chamar a nossa atenção. Cuidar dele e cultivá-lo. Em primeiro lugar, a ideia de cuidar é de você tomar conta de algo que foi dado a você. E cultivar, então, produzir algo com as suas mãos. Há uma expressão, ou um gestinho, que até serve para você ensinar os seus filhos em casa, sobre como é a nossa relação com o trabalho. Primeiro, nós temos uma relação vertical, onde as nossas mãos se levantam para Deus. Depois, a nossa relação horizontal, onde as nossas mãos se levantam ou se dispõem ao próximo. E por último, as nossas mãos se dispõem para produzir alguma coisa. Também em glória a Deus. Trabalho é cumprimento, serviço e louvor a Deus. O trabalho faz parte daquilo que a gente desempenha como filhos de Deus. Eu falo isso porque muitas vezes não é assim que a gente acorda na segunda de manhã. Não é assim que a gente vê às vezes o trabalho numa quarta-feira à tarde. Ou principalmente não é assim que a gente vê o trabalho na sexta-feira, 4:30, 5:45, 5:15. Parece que a gente está se livrando de alguma coisa que atrapalha o nosso divertimento. Isso é fruto de uma visão errada daquilo que Deus nos colocou como trabalho. Interessante, vocês já pararam para reparar, ou pararam para pensar, que trabalho tem a ver com mordomia? Cuidar bem daquilo que Deus nos deu? É difícil enxergar o trabalho como mordomia se você pensa que o trabalho é o seu esforço em troca de dinheiro. Mas é mais fácil entender trabalho como mordomia quando você entende que Deus é o provedor de todas as coisas. Que trabalho é só o jeito que ele encontrou de prover para sua família. É a maneira que Deus usa para prover para sua família aquilo que ela precisa. E também para dignificar a sua vida. Para te ensinar a ver as coisas com perspectiva diferente. E principalmente para valorizar suas habilidades, o seu tempo e o seu serviço. Algumas das palavras que aparecem no Antigo Testamento para descrever trabalho são labor, realização, ocupação, manufaturar alguma coisa, cultivar, ação, realização. No Novo Testamento, muito parecido, também trabalhar, fazer, dever, se empenhar. O fato é que tudo isso que a gente faz não deve ser visto como um fim em si mesmo. Isso que a gente faz com as nossas mãos, cumprindo um dever, desempenhando um papel, empregando força, habilidade, empenho, isso deve ser visto como algo que Deus usa para prover para nós. Olha o que diz Deuteronômio 8, 17, 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. A gente não pode ver o trabalho como o fim último da nossa vida para prover sustento para a nossa família. Trabalho diante da perspectiva de Deus como algo anterior à queda,
como algo que faz parte do ideal de Deus para a nossa vida, deve ser visto como maneira de honrar a Deus. E principalmente, e a gente vai ver daqui a pouquinho, uma maneira de confiar em Deus também. Porque se a gente não enxergar assim o nosso trabalho, como Deus sendo provedor, e eu sendo um mordomo daquilo que Ele me dá, o trabalho nunca vai ser suficiente. Nunca vai haver tempo suficiente para o trabalho. Eu acredito que eu devo até confessar pecados aqui. Assim como eu, você já reclamou do seu dia. Se tivesse 2 horinhas a mais, como não dá para fazer isso, o meu dia e o seu dia é composto de 24 horas. Em qualquer lugar do mundo é assim. A gente começa a abrir mão de outras coisas. De sono, de tempo com a família, de descanso. Porque a gente deixa de enxergar a poderosa mão de Deus como a provedora para as nossas vidas. E quando a gente passa a desconsiderar e esquecer do Senhor como provedor, não há trabalho que vá ser suficiente para nós. Sempre um pouquinho a mais. Sempre uma tarefa a mais. Sempre R$1 a mais ou uma coisa a mais. O trabalho é um exercício de mordomia. Um meio de cumprir a vontade de Deus, de servir a Deus e de louvar a Deus. Parece que eu descrevi a função de um pastor, não é? Durante muitos anos, os homens pensaram que a única maneira que você poderia honrar a Deus plenamente com o seu trabalho era quando você deixava tudo o que você estava fazendo e ia se isolar num lugar para estudar a palavra de Deus e a partir de então você viver só daquilo. Isso é uma visão errada daquilo que nós entendemos como vocação do homem para a vida. E para falar sobre isso, eu preciso responder. Por que nós trabalhamos? Se você está dizendo, Wallace, que não é só você que vive do ministério, que honra a Deus com o seu trabalho, se eu também posso honrar a Deus no meu trabalho enquanto a Dani atende os pacientes dela, enquanto o Jean faz muita coisa, não dá para falar uma coisa só. Enquanto o Vada arruma um motor, enquanto a Margarete faz uma unha, enquanto o Xaxá atende uma criança. Então você está dizendo que é possível a gente honrar a Deus igualmente? Claro que é. Por que a gente trabalha então? Se é Deus que provê para a minha família. Se é Ele que cuida da minha família. Por que é que eu trabalho? E existem 3 aspectos que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. 3 aspectos fundamentais para uma perspectiva cristã do trabalho. Em primeiro lugar, obviamente, eu preciso falar sobre preguiça. Preguiça é um dos aspectos que nos impedem de cumprir o trabalho da maneira que Deus intencionou o trabalho. Como cumprimento da vontade de Deus, como louvor a Deus e como serviço a Deus. Em primeiro lugar, pessoal, a preguiça não é um problema de disposição. A preguiça é um problema de fé. Falta de fé em Jesus para viver a vida como Deus quer que nós a vivamos. A nossa disposição foi afetada pelo pecado. A maneira como nós enxergamos aquilo que deve ser feito foi afetada pelo pecado. E talvez seja errado a gente imaginar somente o preguiçoso como aquele que não quer fazer nada. E pensando nisso durante a semana, eu imaginei 2 tipos de preguiçoso. O primeiro é o preguiçoso de carreira. Você quer conhecer um preguiçoso de carreira? Pede para ele fazer qualquer coisa. Ele vai dar um jeito de fazer muito rápido para acabar logo, ou ele vai reclamar, ou ele vai enrolar até não fazer. Tudo é muito difícil, tudo dá muito trabalho, tudo cansa demais, tudo precisa de ajuda. Esse é o preguiçoso de carreira. E esse é o que nós estamos acostumados. E esse é o mais fácil de identificar. Mas o segundo caso é o preguiçoso de ocasião. E aí que eu pego a gente, na nossa preguiça, como um problema de falta de fé. Você quer conhecer um preguiçoso de carreira? Pede para ele fazer qualquer coisa. Você quer conhecer um preguiçoso de ocasião? Pede para ele fazer o que ele não gosta. Pede para ele fazer o que ele não quer. Diante da perspectiva, como uma preguiça, um problema da falta de fé, não fazer o que deve ser feito ou o que precisa ser feito, é pecado de preguiça.
Interessante que esse preguiçoso de ocasião talvez não seja reconhecido por nós como um preguiçoso. Uma pessoa talvez muito ativa, muito trabalhadora, mas na hora de fazer o que não gosta, ou o que não quer fazer, aí o preguiçoso de ocasião vinha à tona. Há um livro muito bom que eu recomendo você a comprar, ele mudou a minha visão em relação à preguiça, de um pastor português chamado Tiago Cavaco. É fácil de lembrar, Tiago Cavaco. É uma série de sermões que ele pregou na igreja dele lá em Portugal, chamada 6 Sermões contra a Preguiça. E ele destaca 3 questões sobre a preguiça que a gente não entende muito bem e que afetam a nossa vida. Em primeiro lugar, ele diz que a preguiça não é um pormenor do nosso caráter, é um problema da nossa fé. Em segundo lugar, a preguiça não prejudica só a nós mesmos, mas sim todos à nossa volta. E em terceiro lugar, e mais importante, só podemos conviver bem com a nossa preguiça se convivermos mal com Cristo. Daqui a pouco eu vou falar sobre vocação com vocês. E se nós entendemos bem quem nos vocacionou para fazer qualquer coisa, nós não temos espaço para rejeitar qualquer tipo de ação. E para entender isso melhor, eu preciso voltar lá em Gênesis 2:15. Ou no relato da criação. É interessante que a gente lê, diz que Deus no 7º dia descansou. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que isso significa. O que é? Deus estava esbaforido e falou, peraí, preciso de um tempo. A ideia do descanso, em primeiro lugar, para dar exemplo para nós, que a gente não pode ser escravo daquilo que a gente produz, e também como descanso no sentido de confiança em Deus. Se quem nos vocacionou para trabalhar foi Deus, o descanso também faz parte dessa vocação. A ideia de entender o problema da preguiça aqui é que o preguiçoso de carreira, que é mais facilmente identificado, ele se entrega sozinho, mas o problema aqui é com o preguiçoso de ocasião, que se esconde. E nesse sentido, todos nós somos, pela nossa falta de compreensão do nosso papel como cristãos na nossa vida. Vou dar 2 exemplos aqui, bastante difíceis, mas eu estou entre adultos e vocês têm que entender que é preciso falar algumas coisas, porque o meu intuito aqui é que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Que a nossa vida seja mais conformada à vida dele, de acordo com a palavra dele. O primeiro exemplo do preguiçoso de ocasião é para os homens. E aqui eu preciso dar mais do que um puxão de orelha para os homens. A nossa igreja tem muitas crianças. E a gente que sai o dia inteiro para trabalhar e fazer algumas coisas, às vezes tem a errada impressão de que cuidar de criança é super tranquilo. Que não dá trabalho nenhum. E muitas vezes a gente deixa de perceber que nós estamos extenuando as nossas esposas, porque nós somos preguiçosos de ocasião. E muitas vezes o preguiçoso de ocasião usa o trabalho dele como desculpa para não fazer o serviço dele. Se você cumpriu o seu papel lá no seu trabalho, você tem um papel ainda a cumprir como serviço a Deus, como serviço à sua esposa. Em dedicação todo dia. É interessante que Paulo, quando usa essa figura do casamento, ele diz que o homem deve cuidar da esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a ponto de dar a própria vida. O que isso significa? Se alguém tem que se doar, é você. Se alguém tem que estar cansado, é você. Quem tem que estar disposto é ela. Descansada, linda, maravilhosa. É a gente que tem que se doar. Talvez a ponto de custar a nossa própria vida. Eu não estou nem falando de morrer no lugar delas. Eu estou falando de abrir mão do nosso descanso, do nosso conforto, para que elas descansem mais. Nós, homens, somos preguiçosos de ocasião quando a gente usa o nosso trabalho para dizer, eu estava lá ganhando dinheiro, o seu trabalho é esse. Você dá banho, você troca, você faz isso. Precisamos evitar a preguiça de ocasião. Nos dispormos mais a nossas esposas. Muito mais. Muito mais. Mas também as mulheres também usam de preguiça de ocasião. Quando você tem que cumprir as suas obrigações com o seu marido, vocês sabem bem do que eu estou falando.
a disposição surge. Está indisposta, está cansada, está com dor, está sem clima. E o apóstolo Paulo, falando dessa mesma coisa, diz que o homem e a mulher não são mais donos dos seus próprios corpos. Um é do outro, ela não deve mais se negar essa disposição. Aí surge a preguiça de ocasião. Para cumprir com as disposições do marido, com as obrigações do casamento, está cansada. Mas chama para gastar dinheiro. Chama para dar uma passeada. A disposição surge assim. Interessante que Paulo faz um alerta muito severo. Vocês não podem se negar uns aos outros para que não sejam tentados. E às vezes, o nosso casamento pode estar numa crise grande e profunda, porque os homens são preguiçosos em ajudar as esposas. E as esposas são preguiçosas em cumprir com o seu papel com o marido. Por que eu estou falando sobre isso numa pregação sobre trabalho? Porque nós não enxergamos a vida de maneira dicotômica. A nossa vida é uma só. Eu sou o Wallace aqui, sou o Wallace lá na minha casa, sou o Wallace na retífica, em qualquer lugar que eu for. O meu papel, em primeiro lugar, é a minha vocação como crente no Senhor Jesus. E vocação tem a ver com a nossa compreensão sobre quem nós somos, ou sobre quem Deus nos chamou para ser. No sentido último da palavra. Vocacionados, chamados. E como alguém que responde a esse chamado. Nós não podemos confundir vocação com profissão. A nossa primeira vocação é honrar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Para isso, todos nós somos vocacionados. Todos nós temos uma missão a cumprir. Nós não devemos confundir isso com profissão. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4. Abra comigo. Efésios 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 28. Acompanhe comigo. Eu estou lendo a versão NVI. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de bom com as próprias mãos. Aí, se você estiver lendo a NVI comigo, na sua Bíblia está útil, mas o certo aí é bom. Trabalhe fazendo algo de bom com as próprias mãos, para que tenha com o que repartir com quem estiver em necessidade. A nossa vocação é cumprir com o nosso chamado em Deus para honrar e glorificar a Deus, não importa o que estejamos fazendo. O pastor Eber usa um exemplo muito interessante. Ele diz o seguinte: certa vez um homem estava passando em frente a uma obra e ele perguntou para o primeiro homem que ele viu: o que você está fazendo aí? E ele disse: eu estou quebrando pedra para usar na construção. E ele perguntou para o segundo homem: o que você está fazendo? Eu estou fazendo argamassa com a pedra que ele está quebrando. E antes que ele perguntasse ao terceiro homem, que estava carregando um carrinho cheio de argamassa, todo suado, ele falou assim: eu estou construindo uma igreja. Os três estavam envolvidos na mesma obra, mas só o terceiro teve um entendimento completo daquilo que ele estava fazendo. Eu não me importo se você vende balanças, se você vende serviço de balanças, se você ajuda a curar crianças, se você pinta unhas,
Se você cuida de criança, se você faz motor, não importa. O que você faz em primeiro lugar é honrar a Deus com o seu trabalho. O que você faz com o seu trabalho é algo de bom para ajudar os outros. Nesse sentido, fica mais fácil entender que ter uma conduta cristã no nosso trabalho não é só deixar uma Bíblia aberta, não é só colocar uma foto de um versículo, não é só usar crentez de vez em quando, tudo isso é útil. Mas cumprir de maneira digna e cristã com o seu trabalho é fazer o que você deve fazer muito bem feito. Como quem honra a Deus, como quem faz para Deus. Dentro dos limites que Deus estabelece para isso. A minha e a sua vocação em relação ao trabalho é cumprir a vontade de Deus, servir a Deus e louvar a Deus com o nosso trabalho. Nós já vimos que a preguiça nos impede de fazer isso. E tem um outro aspecto que é vilão e é ao mesmo tempo o herói da história, que é a satisfação em relação ao trabalho. Satisfação tem a ver com uma compreensão certa ou errada de como encontrar satisfação no trabalho ou em qualquer coisa que você faz. E algumas coisas são importantes serem ditas aqui em relação à satisfação do nosso trabalho. Em primeiro lugar, o trabalho não pode ser um fim em si mesmo. Nós já lemos aqui Deuteronômio 8, 17 e 18. O trabalho é um meio pelo qual Deus traz a provisão. Tem comida na sua mesa não porque você se esforça muito, mas porque Deus é bondoso em te capacitar para desempenhar aquilo que Ele mesmo te chamou para fazer. Ele me chamou para pastorear a igreja? Sim. Mas o meu chamado é superior ao seu? Não, porque Ele te chamou para cumprir a sua missão, o seu papel lá onde você tem que cumprir todos os dias. O meu trabalho não é mais digno que o seu. O meu trabalho não é mais importante, nem mais difícil que o seu. O meu trabalho não honra e nem glorifica a Deus mais do que o seu. O que glorifica a Deus é o nosso entendimento correto do nosso trabalho. E o nosso trabalho, em primeiro lugar, é entender a nossa vocação como chamados para obedecer a Deus e servirmos a Deus em tudo que a gente fizer. Entender o privilégio que Deus nos dá de fazer isso e ganhar dinheiro para isso. Isso deve mudar a nossa perspectiva da segunda de manhã, do domingo à noite, da sexta de tarde. Nessa perspectiva, com um trabalho como serviço a Deus, de glorificação, de honra, de cumprimento da sua vontade, o labor pode ter acabado na sexta-feira às 6, mas o serviço continua lá em casa. O labor pode ter acabado com as crianças, a hora que elas vão dormir, mas o serviço continua depois. A nossa satisfação não pode estar naquilo que a gente faz em si, mas quem a gente serve com o que a gente faz. Em primeiro lugar, nós não podemos entender o trabalho como fim em si mesmo. O trabalho é o meio que Deus usa para prover para a nossa família. Em segundo lugar, o trabalho é bom porque tudo que Deus faz é bom. A nossa provisão vem do trabalho de Deus. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz em João 5, 16 e 17. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo coisas, ou essas coisas, ele tinha acabado de curar uma pessoa, no sábado. E Jesus lhes disse, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Obviamente que Deus não tem trabalho, ele não se cansa, não se fadiga. Mas o trabalho, a ocupação de Deus também é prover para a nossa família. E interessante que a gente ajuda a entender um pouco melhor essa ideia de ocupação, de trabalho, porque o próprio Deus é chamado assim muitas vezes. As próprias escrituras começam com trabalho. Já parou para pensar assim? No princípio Deus trabalhou. Olha as ocupações com que Deus é chamado nas escrituras. Lá em Gênesis 2 ele é chamado de jardineiro. No Salmo 23 ele é chamado de pastor. Em Jeremias 18 ele é chamado de oleiro. Em Mateus 8,16 ele é chamado de médico. Em Salmo 143 ele é chamado de professor. Em Isaías 5 ele é chamado de vinhateiro, aquele que cultiva vinhas. Em Malaquias 3 e Ezequiel 22 ele é chamado de ferreiro. Ter uma ocupação é algo digno. É algo bom.
Esse pastor que eu me referi no Salmo 23 aqui, e que Davi estava se referindo, não é esse pastor que vocês estão vendo aqui, é o pastor que cuida de ovelhas. Não acha interessante que quando a Bíblia se refere a ocupações a Deus, o trabalho de Deus, não se refere a nada religioso? Você não cumpre sua vontade de Deus se o seu trabalho é religioso. Ou se o seu trabalho se situa no espectro religioso. Você cumpre a vontade de Deus fazendo o trabalho que Deus te deu para fazer com excelência, honrando e louvando a Deus onde quer que você esteja. Trabalhar é bom porque tudo que Deus faz é bom. Em terceiro lugar, o que nos atrapalha também em relação à satisfação do nosso trabalho é o tempo. O tempo, quando mal administrado, ele é um inimigo e te impede de ter satisfação. Um dos exemplos é quando a gente não consegue dormir direito por causa do trabalho. Ansiedade. Ansiedade é um problema de idolatria. Ter algo ou alguém, ou mesmo que a si mesmo, em maior estima do que o próprio Deus. A idolatria, ela está presente na ansiedade, porque a ansiedade é aquela preocupação exacerbada consigo mesmo. Achando que Deus não cuida, que você merece mais cuidado do que Deus tem dispensado a você. E olha o que diz lá em Mateus 6, 25 a 30. Abra comigo. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 30. Vou ler aqui, acompanhe comigo. Mateus 6, 25 a 30. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ansiedade que tira o nosso sono por causa do trabalho é um problema de idolatria, porque a gente deixa de entender que Deus cuida da gente. A gente acha que nós merecemos mais cuidado do que Deus tem dispensado. E que se eu não me esforçar mais, Deus não é capaz de cumprir com a parte dele. Um outro problema com o tempo é não conseguir desligar do trabalho. Chega em casa irritado ou bravo com o trabalho, não consegue desligar. Esse é um problema de incredulidade. A incredulidade nos impede de confiar que Deus vai suprir a nossa vida. Então, eu preciso correr como um louco desesperado, como se a provisão da minha família estivesse a um passo de desaparecer se eu não trabalhar uma hora a mais. Olha o que o texto continua dizendo, o mesmo capítulo 6 de Mateus, agora versículo 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial que sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O tempo, quando mal administrado, causa ansiedade e incredulidade no nosso coração. Porque a gente acha que se a gente não desprender mais aquelas horas de serviço, Deus não vai cumprir com a parte dele, de sustentar a minha família. Descanso também é disciplina. Descanso também faz parte do trabalho. E por último, um problema que nos impede também de ter satisfação correta no trabalho é a má administração das nossas prioridades. As suas prioridades são determinadas pelas suas preciosidades. Você move a sua vida e você estabelece a sua agenda de acordo com aquilo que é precioso para você. De acordo com aquilo que é mais importante para você. E eu quero deixar algumas perguntas para terminar nessa manhã.
Primeira pergunta. Aonde você tem acumulado tesouros? No céu ou na terra? No coração dos seus filhos e da sua esposa ou do seu marido? Ou no coração do seu chefe? Quais são as suas prioridades? Nenhum sucesso no trabalho compensa o fracasso no lar. Já dizia o nosso professor Davi Murk. Dê ao trabalho a importância que o trabalho merece. Confie no Senhor. Seja o melhor empregado que você puder ser, dentro dos seus limites. Dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós do trabalho. Honre a Deus, não só enquanto você faz alguma coisa, mas com o seu coração, com as suas expectativas, com a sua ansiedade, com a sua preocupação, com o seu tempo, com as suas prioridades. O cristão trabalha muito bem. E ele deixa todo mundo à volta a saber quais são as prioridades da vida dele. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, nós somos muito gratos pela sua bondade, pelo seu amor. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem provido para a nossa família. O Senhor é aquele que nos sustenta, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos ajude a entender, Deus, a preciosidade que é entender o trabalho como mordomia. E que parte disso também é administrar o nosso tempo com fé no Senhor, entendendo que o Senhor é que nos sustenta. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos ao Senhor que nos ajude, Deus, nessa difícil tarefa de deixar a preocupação para cada dia, de confiar somente no Senhor, Deus. Nós somos pecadores falhos.